Meu nome é Isabela. Meu nome é Laura. Meu nome é Murilo, nós somos os alunos do Colégio Mutirão de São Marcos e o nosso projeto é os impactos da implementação do projeto de lei que proibirá a comercialização de automóveis movidos a combustíveis fósseis no Brasil. As considerações iniciais. Nosso trabalho ele parte do pressuposto de que o novo projeto de lei 304 de 2017 ele causará impactos acima dos usuários de carro. A problemática ela envolve também a questão da finitude dos atuais combustíveis utilizados para o funcionamento desses automóveis, analisando também o seu custo. No primeiro momento, será investigada a adaptação da sociedade em geral dessa nova lei, porque ela valerá para todo o território nacional. Então, a problematização do nosso trabalho, porque o mundo está se alterando constantemente, a forma de locomoção das pessoas também se altera. Isso diz respeito aos automóveis. Então, a nossa questão norteadora é que, sendo assim, a sociedade brasileira estará preparada economicamente para essa mudança drástica em menos de uma década? Nossa justificativa é, então, que atualmente a gente utiliza muitos combustíveis fósseis, sendo o petróleo um deles, utilizado para conversão para gasolina, porém, o mesmo ele causa diversos danos ao meio ambiente. Por isso, o grupo considerou a análise do projeto de lei número 304. Depois que a gente analisou alguns estudos, a gente verificou que o petróleo, quando ele é utilizado para gerar energia, ele é submetido à combustão. E esse é um fenômeno que libera na atmosfera vários gases poluentes, como o gás carbônico. E a longo prazo, o uso desse combustível ele contribuirá para o efeito estufa, e para isso, igual eu falei, é necessário que tenha um entendimento detalhado dessa lei. Então, os objetivos, no geral, seria analisar os impactos tanto comportamentais e sociais acerca desse projeto do governo federal, e o específico seria verificar a preparação para esse tal projeto de lei, analisar as opiniões dos cidadãos que serão impactados e informar a população sobre os novos projetos governamentais, que muito pouca gente sabe ainda desse projeto. Nossa fundamentação teórica, o item 2.1.1, consequência do uso de combustíveis fósseis, é que 78,3% das energias do mundo são fornecidas pelos combustíveis fósseis. Porém, as mesmas são finitas, com previsão de se esgotarem uma expectativa de 41 anos o petróleo, 63 anos o gás natural e 147 anos o carvão, segundo Goldenberg. O item 2.3 seria as políticas energéticas brasileiras. Nosso país é um país privilegiado nesse aspecto por causa do relevo, hidrografia e o clima tropical, que permitem um grande aproveitamento dessas diversas fontes renováveis, como a hidráulica, biomassa, eólica e solar. O maior empecilho inicialmente para a expansão das energias renováveis foi o custo maior para a geração. Então, sobre a frota de veículos do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 2018, no Brasil há mais de 65,8 milhões de veículos dos mais diversos tipos, entre eles leves, ônibus, caminhões e motocicletas. Para um país de mais de 220 milhões de habitantes, é um valor muito alto. E segundo o LENIC, se a gente não criar uma mudança por conta dessa renovação de frota, o Brasil poderá entrar em uma crise muito grande por conta do encolhimento da frota circulante. Então, nossos procedimentos metodológicos, a pesquisa ela foi agrupada quanto à natureza básica, o tipo explicativa, a técnica bibliográfica e a abordagem qualitativa. Os dados para a elaboração a gente retirou de sites, arquivos do governo, artigos de revista e etc. A pesquisa ela foi iniciada em 2019 e terminada em 2020, auxiliada pelo Colégio Mutirão. A gente fez ela no Brasil, mas especificamente em São Marcos, no Rio Grande do Sul. A parte teórica da pesquisa ela foi realizada a partir de leitura de artigos e a gente utilizou também os sites como o Google Acadêmico e Cian. E como o trabalho ele é centrado num projeto de lei do governo, a gente utilizou muitas fontes e documentos estabelecendo medidas relacionadas à produção de energia. O período de publicação dos mesmos é de 2001 a 2020 e todos estão em português. Então, a análise dos dados, informações é na grande parte qualitativa, sendo esses objetivos de leis, propostas governamentais e suas consequências. A parte quantitativa do trabalho foca em porcentagens, períodos de tempo e valores. No princípio do trabalho, a gente queria aplicar um questionário com donos de postos de gasolina e de mecânicos para a gente entender como eles estariam se preparando para essa lei. Mas por conta da pandemia, a gente teve que cancelar essa ideia. Então, a nossa análise e discussão dos resultados, a pesquisa ela focou no projeto de lei 304,
Porém, em virtude da pandemia, não foi possível aplicar questionários à população, mantendo-se apenas nos artigos e dados do governo, não sendo totalmente constatadas as hipóteses e resultados devido ao isolamento. O consumo de combustível e destinação de verbas, que foram completamente diferentes do usual, também impactaram nessa pesquisa. Pode-se inferir que para a população, para elas poderem comprar esse veículo, o governo deverá criar acordo com os países produtores desses carros para que o preço não seja inviável. E conclui-se também que para os cidadãos de menor renda, eles não teriam acesso a esses carros porque eles entrariam no mercado com... Então, chegando no final do trabalho, a gente pode considerar que ele tenta compreender o projeto de lei brasileiro. Por conta da pandemia, enfim, a gente não conseguiu aplicar muitos questionários, mas a gente acredita que os objetivos propostos foram contemplados, assim mesmo como as questões norteadoras e o tema. E é isso. Muito obrigada por assistirem.